Durante anos, Angola viveu uma das histórias mais polêmicas e misteriosas da sua história recente. Uma história cercada de religião, política, acusações, medo e sangue. De um lado, o governo afirmava ter combatido uma seita perigosa e violenta. Do outro, sobreviventes falavam em perseguição religiosa, desaparecimentos e uso excessivo da força. No centro de tudo estava um homem, José Julino Kalupeteca. Para algumas pessoas, ele era apenas um falso profeta que manipulava seguidores com mensagens apocalípticas. Para outras, era um líder espiritual perseguido por desafiar instituições religiosas e o próprio Estado. Mas afinal, quem era Kalupeteca? Como um simples corista da igreja tornou-se um dos homens mais controversos de Angola? E o que realmente aconteceu no Monte Sumi em abril de 2015? Até hoje, essa pergunta continua sem resposta definitiva. José Julino Kalupeteca nasceu no início da década de 70, no Monte Sumi, município da Kaala, província do Huambo. Ele cresceu numa família profundamente ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A religião fazia parte da rotina da casa: orações, cultos, jejuns, disciplina espiritual. Desde cedo, Kalupeteca mostrou grande envolvimento com a igreja. Apesar de ter pouca formação escolar, abandonou os estudos ainda na quarta classe. Destacava-se pela voz forte e pela capacidade de cantar hinos religiosos. Em 1992, aos 21 anos, tornou-se um dos coristas mais conhecidos da igreja local. Muitas pessoas lembram até hoje da forma como ele conduzia os cânticos. Nos anos seguintes, realizou cursos bíblicos internos e passou a liderar setores da juventude da igreja. Casou-se dentro da própria comunidade religiosa e construiu família. Com a esposa, teve 8 filhos. Naquela altura, ninguém imaginava que aquele jovem religioso acabaria associado a um dos episódios mais traumáticos da Angola pós-guerra. Mas o que começou como a trajetória de um simples membro da igreja, logo passaria a preocupar autoridades religiosas e políticas. A igreja o excluiu do seu rolo no dia 2 de fevereiro de 2001 por questões indecorosas que passou a praticar dentro da igreja. Tudo começou a mudar no início dos anos 2000. Segundo líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Kalupeteca foi afastado por indisciplina. A liderança alegava que ele desafiava autoridades internas da igreja e teria se envolvido em comportamentos considerados impróprios. Mas Kalupeteca negava as acusações. Em vários discursos públicos, ele desafiou a antiga igreja a apresentar provas concretas das alegações feitas contra ele. Chegou inclusive a colocar a esposa e os filhos diante dos fiéis, afirmando que aquela era sua única família. Segundo a versão dele, o verdadeiro motivo da expulsão era outro. Kalupeteca afirmava que começou a discordar de práticas internas da igreja e acusava parte da liderança de não viver aquilo que pregava. Com o tempo, o conflito tornou-se irreversível, e foi nesse momento que a história começou a tomar um rumo completamente diferente. Em 2007, ele criou o seu próprio movimento religioso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Luz do Mundo. O nome provavelmente foi inspirado em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo." E foi aí que tudo começou a ganhar proporções inesperadas. Mesmo sem formação acadêmica avançada, Kalupeteca conseguiu mobilizar milhares de pessoas. E não eram apenas pessoas sem escolaridade. Entre os seguidores havia jovens, adultos, camponeses, comerciantes e cidadãos instruídos. As reuniões religiosas cresciam rapidamente. Vídeos disponíveis até hoje mostram centenas de pessoas sentadas em silêncio absoluto ouvindo suas pregações. Os seguidores o chamavam de profeta, homem de Deus, servo escolhido. Muitos acreditavam que ele tinha recebido uma missão divina especial, e existe um detalhe importante. Grande parte dos membros vinha justamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a antiga igreja de Kalupeteca. Isso começou a gerar tensão, porque quanto mais a luz do mundo crescia, mais a igreja tradicional perdia fiéis. Com o crescimento do movimento, Kalupeteca tentou legalizar oficialmente sua igreja. Tentou em Luanda, tentou em Benguela, não conseguiu. Depois disso, voltou ao Huambo e instalou-se definitivamente no Monte Sumi. E foi ali, no alto daquele monte, que a situação começou a fugir do controle.
Os fiéis começaram a construir pequenas casas feitas de chapas de zinco. As construções ficavam muito próximas umas das outras. No local passavam dias, semanas e às vezes meses em oração e cultos religiosos. Pessoas chegavam de várias províncias: Luanda, Benguela, Huila, Pié, Kwanza Sul. O Monte Sumi transformou-se numa espécie de comunidade religiosa isolada. Os seguidores cultivavam alimentos, criavam animais e viviam praticamente separados do restante da sociedade. Para os fiéis, aquilo era um lugar de paz espiritual, mas para as autoridades, aquilo começava a parecer um problema. Um grupo de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia abandonou a sua congregação e decidiu criar uma seita religiosa denominada A Luz do Mundo e formulou a sua própria doutrina com base no fanatismo religioso, no ódio ao invés do amor ao próximo, na divisão e na mentira, com o propósito de não respeitar a autoridade do Estado e promover... Entre 2012 e 2014, Kalupeteca passou a ser acusado pelas autoridades de incentivar os membros da igreja a não participarem de atividades organizadas pelo Estado, incluindo o censo populacional. Também surgiram acusações de que ele desencorajava a vacinação infantil, escolas e empregos formais. As autoridades afirmavam que ele pregava a proximidade do fim do mundo. Segundo reportagens da época, o governo acreditava que a seita estava criando um ambiente de desobediência civil. Já os seguidores negavam muitas dessas acusações. Eles afirmavam que estavam sendo perseguidos por causa da religião. Alguns diziam que tiveram casas destruídas em aldeias e municípios locais. Outros afirmavam que eram impedidos de realizar reuniões religiosas. Na visão deles, o Monte Sumi tinha se tornado um refúgio. Enquanto isso, a tensão entre o grupo e o Estado angolano aumentava cada vez mais. Em 2014, o então governador provincial do Huambo deslocou-se até o Monte Sumi para tentar convencer os fiéis a regressarem às suas casas. Não conseguiu. Naquela altura, Kalupeteca já era conhecido em todo o país. Na televisão pública, ele era frequentemente retratado como fanático religioso, falso profeta e manipulador perigoso. As acusações tornavam-se cada vez mais graves. Segundo o governo, ele estaria incentivando os seguidores a abandonar a vida normal para esperar a volta de Cristo no Monte Sumi. Mas os seguidores insistiam que aquilo era uma distorção da realidade. Então chegou abril de 2015. Milhares de seguidores estavam reunidos no Monte Sumi. Foi nesse momento que o governo emitiu um mandado de detenção contra Kalupeteca, e o que aconteceu nas horas seguintes mudaria para sempre a história do Monte Sumi. Porque as versões sobre aquele dia são completamente diferentes. Segundo a versão oficial das autoridades angolanas, os agentes deslocaram-se ao local para prender Kalupeteca, mas ao chegarem, teriam sido atacados violentamente pelos fiéis com paus, pedras, facas e até armas de fogo. Ainda segundo a polícia, alguns agentes foram espancados até a morte enquanto mulheres cantavam hinos religiosos durante o confronto. A polícia então pediu reforços e respondeu ao ataque. O número oficial divulgado pelo governo foi de 9 policiais mortos e 13 membros da seita mortos. Mas sobreviventes contam uma versão muito diferente. Segundo relatos recolhidos por jornalistas independentes e organizações de direitos humanos, as forças de segurança chegaram fortemente armadas ao local. Alguns sobreviventes afirmam que os disparos começaram rapidamente e que muitos fiéis tentaram fugir. Os relatos descrevem cenas de caos, pessoas correndo desesperadas, mulheres baleadas, crianças feridas, fiéis tentando defender-se com paus e pedras. Um adolescente sobrevivente afirmou ter visto o próprio irmão morrer durante o confronto. Outros disseram que havia muito mais mortos do que o número apresentado oficialmente. Mas aqui existe um ponto importante. Nunca houve uma investigação independente completa que confirmasse quantas pessoas realmente morreram no Monte Sumi. E é justamente isso que torna o caso tão controverso até hoje. Em maio de 2015, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu uma investigação independente sobre o caso. A ONU afirmou existir contradições, fatos por esclarecer e diferenças significativas no número de vítimas. Organizações como a Human Rights Watch também pediram esclarecimentos sobre denúncias de possível uso excessivo da força pelas autoridades angolanas. Mas o governo angolano rejeitou os pedidos de investigação internacional. As autoridades afirmaram que as acusações eram baseadas em informações falsas, destinadas a difamar o país.
Isso aumentou ainda mais as dúvidas em torno do caso. Outra questão que gerou suspeitas foi o isolamento da área após o confronto. O local passou a ter forte presença militar, dificultando o acesso de jornalistas e investigadores independentes. Enquanto isso, familiares de desaparecidos continuavam procurando respostas. Kalupeteca foi preso juntamente com vários seguidores. Em tribunal, foi acusado de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, resistência às autoridades e posse ilegal de armas. Durante o julgamento, alguns réus pediram desculpas públicas ao povo angolano por terem participado do movimento religioso, mas outros insistiam que a operação policial tinha sido desproporcional. No dia 5 de abril de 2016, Kalupeteca foi condenado a 28 anos de prisão. Outros seguidores receberam penas entre 16 e 27 anos. O advogado de defesa, David Mendes, afirmou na época que o processo apresentava irregularidades e criticou a condução do julgamento. Anos depois, em 2021, o Tribunal Supremo reduziu a pena de Kalupeteca para 23 anos de prisão. Mas mesmo após a condenação, as dúvidas nunca desapareceram. Após a prisão, imagens dele circularam nas redes sociais mostrando aparentes ferimentos. Algumas pessoas alegavam maus tratos, mas em entrevista exibida pela televisão pública, o próprio Kalupeteca declarou que estava sendo bem tratado na prisão. Até hoje, muita gente questiona se aquela declaração foi espontânea ou não. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Até hoje, Angola continua dividida sobre o que realmente aconteceu no Monte Sumi. Para algumas pessoas, Kalupeteca foi um líder religioso radical que manipulou milhares de seguidores usando mensagens apocalípticas. Para outras, ele tornou-se alvo porque desafiou instituições poderosas e passou a ser visto como ameaça social e política. As duas versões possuem elementos que levantam perguntas difíceis. Existem relatos documentados de radicalização religiosa, mas também existem denúncias sérias de abuso de força e desaparecimentos nunca esclarecidos. Depois do confronto, a Igreja à Luz do Mundo foi oficialmente extinta pelo Estado angolano. O Monte Sumi nunca mais foi o mesmo. Para alguns, virou símbolo de fanatismo religioso. Para outros, símbolo de repressão e silêncio. E talvez o mais assustador seja justamente isso. Mais de uma década depois, Angola ainda não sabe exatamente quantas pessoas morreram naquele lugar. O massacre do Monte Sumi continua envolto em contradições, silêncio e perguntas sem resposta. E o nome Kalupeteca ficou marcado para sempre na história do país, como profeta, como criminoso ou como vítima de algo muito maior. Tudo depende de quem conta a história.